Eu entrei no elevador e apertei o 27º andar. E rezei um ato de contrição perfeito. É uma oração que os católicos fazem quando vão enfrentar algum perigo e acham que podem morrer. Enquanto isso, Jerry Day desceu até o 27º andar para pedir reforços. Ele ouviu o elevador chegando. Ele engatilhou o revólver e a porta se abriu. Minha espingarda estava apontada para Jerry Day. Lembro que os outros policiais disseram que também estavam apontando suas armas para Jerry Day, então ele escapou por pouco. Apontei meu revólver para eles e, olha, eu dei um sorriso de alívio. O civil Alan Crum havia seguido Martinez. Quando eu comecei a subir as escadas, sozinho, antes de Alan Crum se oferecer para ir comigo, eu me senti muito só. E eu teria subido. Eu teria continuado, sozinho. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando Alan Crum se ofereceu para ir comigo, foi como a rocha de Gibraltar. Crum e os policiais seguiram Martinez até o mirante. Martinez cruzou a porta, apoiado por McCoy com sua espingarda. Todos nós seguimos Martinez. Eu me virei de costas para Martinez e disse ao civil: fique aqui e atire em qualquer coisa que vier pelo canto sudoeste. Ao redor deles, o fogo amigo disparado pelos civis no solo ricocheteava nas paredes e no parapeito. 3 tiros lá de baixo explodiram logo acima de mim. Alguém viu a minha cabeça e não mirou muito bem. Os policiais não sabiam quem encontrariam ou o que o destino lhes reservava enquanto avançavam rumo ao canto nordeste para confrontar o assassino. As façanhas no topo da torre do relógio da Universidade do Texas, Charles Whitman espalhou medo pela cidade de Austin e manteve à distância centenas de policiais e cidadãos armados por mais de 90 minutos. 45 pessoas foram baleadas. Muitas estavam mortas, outras morrendo. Sem que ele soubesse, vários policiais tinham conseguido subir a torre com o objetivo de interromper o massacre. Eles não sabiam quem estava por trás do atentado ou quantos atiradores os aguardavam. Um civil, Alan Crum, vigiava o canto sudoeste, enquanto os policiais Ramiro Martinez e Houston McCoy se dirigiam ao nordeste. Então, Crum disparou sua arma acidentalmente. Isso alertou Whitman, que havia se protegido dos tiros que vinham de baixo na face norte da torre. Ele estava sentado e, quando Crum disparou, ele olhou para o sul e Martinez e McCoy vieram pelo nordeste. Atirei nele imediatamente. Ele começou a atirar bem rápido. Eu continuei avançando e atirando até acabar a munição. McCoy estava atrás de mim com a espingarda e disparou. Lembro que a boca dele estava aberta e eu vi o atirador vivo por apenas um instante. Ele deslizou pela parede e na minha cabeça. É o que eu vejo até hoje. Enquanto ele deslizava, eu vi que o rifle estava caindo das mãos dele. Martinez jogou fora sua arma vazia e agarrou a espingarda de McCoy. Ele correu até o corpo de Whitman e disparou a queima-roupa. O relógio da torre marcava 1h24 da tarde. Charles Whitman já estava morto. Eu tinha virado um robô. Mas quando vi aquele cara morto, eu me tornei um ser humano outra vez. Eu tive medo. Voltei a sentir o calor, a sentir o cansaço. Meu nível de adrenalina baixou. Os meus joelhos falharam, minhas pernas pareciam de borracha e eu disse: eu tenho que cair fora daqui.
Eu disse a Martinez, mande Jerry Day ligar para o departamento de polícia de Austin. Diga para avisarem pelo rádio que acabou. Depois disso, Martinez desceu as escadas gritando, peguei ele, peguei ele. This is Neil Spells with the bulletin from the KTBC radio newsroom. The sniper is dead. Não pareceram 90 minutos, pareceram poucos instantes, mas também pareceram 1000 anos. Era como se estivéssemos na guerra. Quando a notícia se espalhou, todos se reuniram em silêncio ao redor da torre. De repente, as pessoas surgiram de toda parte e nós começamos a carregar os corpos para baixo, inclusive o da recepcionista que tinha sido morta na torre. Phil Counter e eu achamos um cobertor velho do exército, talvez fosse do Whitman. Nós improvisamos uma maca com ele e descemos pelo elevador. Havia literalmente alguns milhares de pessoas ali, amontoadas. Estava muito quente e o silêncio era total. E havia armas em toda parte. Todos estavam com os canos apontados para baixo ou para a rua. Eles trouxeram a família Gabor e depois Whitman. Então as pessoas começaram a se dispersar e ir embora. Mas foi uma noite muito triste em Austin. Special report. Killer on the campus. A deranged engineering student at the University of Texas climbed to an Austin landmark at noon today. An hour and 20 minutes later, he had shot 45 persons. Após o assassinato em massa em Austin, os mais próximos a Charles Whitman ficaram chocados ao descobrir que aquele típico rapaz americano tinha sido capaz de um ato tão abominável. He was always kidding and joking and just full of life, and I like to be around him. O que ele fez já foi terrível, mas a ideia de matar Cat e sua mãe parecia incompreensível porque ele gostava muito delas, então foi perturbador e todos achavam que algo tinha acontecido. O perfil de Charles Whitman era bem diferente do de outros jovens que decidem atirar em pessoas na universidade. Ele era popular, todos gostavam dele. This was an all-round wonderful person, and nobody ever would have thought that anything like this could have happened. You just beyond imagination. No fim, ele queria morrer, mas de uma forma espetacular. E queria levar muita gente com ele, mas não queria cometer suicídio. E só deixou o pai para responder a todas as perguntas. A mídia encontrou o Sr. Charles Whitman na Flórida. I only think the factor in this is his mental strain from his actual studying. He was trying to prove a point to himself, to his family, me and his mother. Colocaram os microfones diante dele e ele deu declarações extremamente polêmicas. Eu adoro armas, eu sou fanático por armas. Eu ensinei meus filhos a usar armas. He's been hunting with me ever since he was a youngster, and he has his own rifles and everything else, and I taught him the use of them as well as the value of them. Charles Whitman sabia que seu pai ia fazer isso. Ele queria obrigar o pai a passar a vida inteira respondendo a essas perguntas várias e várias vezes. As façanhas humanas mais surpreendentes. Os fenômenos mais... A investigação levou a polícia a descobrir mais armas no arsenal que o ex-fuzileiro mantinha em casa. An amazing assortment of rifles, shotguns, pistols, knives and all kinds of camping gear. Eles também encontraram os textos escritos por Charles Whitman. Eu me pergunto se um dia sentirei o doce sabor do sucesso, para mim e meus entes queridos. Ao relembrar meus anos recentes como adulto, eles parecem desperdiçados. Será que um dia cumprirei algum dos meus objetivos? No topo de uma das páginas, ele escreveu: "Eu jamais conseguirei. Estes pensamentos são demais para mim." A data era o dia do massacre. Ao examinarmos com cuidado os textos de Charles Whitman, vemos uma pessoa muito egoísta e muito autocentrada. Assassinos em massa e serial killers tendem a ser desse jeito. Em um de seus intermináveis textos, Whitman pede uma autópsia.
Ele estava convencido de que tinha algum problema físico. Incrivelmente, ele estava certo. Após sua morte, os médicos da universidade determinaram, através de uma autópsia, que Whitman tinha um tumor no cérebro. Foi concluído que ele tinha um glioblastoma multiforme, que é um tumor maligno, extremamente agressivo, em estado avançado. Eles disseram que o tumor estava envolvendo e pressionando uma estrutura chamada amígdala. Não é raro que pessoas com tumores na amígdala tenham episódios de raiva ou ataques de raiva. Isso poderia explicar o comportamento instável dele e todos os sintomas que ele apresentou ao longo da vida. Um dos sintomas deste tipo de tumor é a hipergrafia, a vontade incontrolável de escrever. Eu não sei o que me impele a escrever esta carta. Eu não entendo a mim mesmo hoje em dia. Ele sentia que simplesmente precisava escrever. Embora ele estivesse se incriminando, não conseguia se controlar. Ele tinha que pôr tudo no papel. E foi o que ele fez. A habilidade de Whitman com rifle, seu pai abusivo, sua saúde emocional e psicológica precária e o tumor foram uma combinação fatal. Juntando todos esses ingredientes, temos uma receita para o desastre. O Sr. Whitman subiu naquela torre totalmente determinado a matar. Era uma vontade que ele não conseguia conter. Acho que ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que era errado, ele sabia que ia matar muita gente e sabia que ia morrer. Mas eu não sei se ele estava no controle disso tudo. Charles Whitman fez muitas vítimas. Toby Hamilton, que conhecia Whitman, também conhecia duas delas, suas babás favoritas, Thomas Ekman e sua namorada Claire Wilson. Ela, em 2 segundos, perdeu seu futuro filho e o homem que amava. Hoje, o número oficial de baixas daquele 1º de agosto ensolarado é 16 mortos e 32 feridos. A 16ª vítima, David Gamby, morreu em 2001 de complicações decorrentes de um ferimento infligido por Whitman em 66. Mas as vítimas não estavam apenas em Austin. O país inteiro perdeu algo naquele dia. O que ele fez mudou muitas coisas nesse país. O principal foi acabar com a sensação de segurança em lugares públicos. Acho que o legado de Charles Whitman foi nos deixar com a sensação de que nenhum lugar é sagrado ou seguro. Temos sempre que estar alertas. Esse foi o legado terrível que ele nos deixou. Admito que sempre que olho para a torre, penso no incidente. Antes era só um símbolo da universidade. Hoje ela tem algo de sinistro também. Isso foi um marco na minha vida. Quando as coisas ficam difíceis para mim, eu penso, anime-se. Se você estivesse a alguns centímetros para a direita naquele dia, não estaria vivo. Então, faça o melhor que você puder. Por causa do que houve aqui em 1966, os Estados Unidos têm hoje equipes da SWAT altamente armadas e treinadas, e a polícia é equipada com coletes à prova de balas, rádios de última geração e gás lacrimogênio. Na época, a polícia de Austin não tinha nada dessas coisas. Na verdade, não tínhamos quase nenhum equipamento. Para os homens que detiveram Whitman naquele dia, é impossível esquecer. Nunca vai embora. Está fixado na minha mente e sempre volta. Mas isso agora é só um pensamento. O espírito de Whitman ainda mora aqui. Na verdade, ele pode ter conseguido o que queria. Quando eu me for, as pessoas vão me esquecer, mas quando visitarem a torre, vão falar de Charles Whitman. O nome dele vai perdurar. E isso é muito triste. Versão brasileira.